Eu sou Melissa Medeiros, infectologista da CCIH do Hospital São Camilo, e eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o fluxo de diagnóstico e conduta proposta para o tratamento do paciente com Covid-19. Inicialmente, a gente precisou criar um fluxo de estratificação de risco e avaliação para a gente definir quem a gente vai precisar internar e quem a gente vai tratar ambulatorialmente ou a domicílio. Primeiro de tudo, é preciso avaliar 4 critérios. 4. Primeiro, são os sinais e sintomas da doença. Segundo, os fatores de risco. Terceiro, o tempo de doença. E quarto, a idade. Quando a gente tem na cabeça esses 4 fatores, fica mais fácil da gente fazer uma avaliação dessa definição. Por exemplo, sinais e sintomas. Eu coloquei como alto risco de gravidade, intermediário ou baixo. Esses que estão em negrito ou vermelhinho, eles são de maior risco. Risco para quê? É o que está mais presente quando os chineses fizeram a avaliação em quem ia complicar ou quem ia ficar para uma evolução mais saudável da doença. Eles viram que geralmente os pacientes que tinham aquela tosse persistente com a secreção catarral, principalmente ligada à fadiga e à dificuldade para respirar, eram os pacientes que evoluíam pior. A febre alta, muito importante sim, ela realmente é muito frequente, mas em geral ela ocorria igualmente, igualitariamente em torno de 40% nos dois grupos, tanto no que ia evoluir bem como no que ia evoluir ruim, por isso que ela foi considerada também um critério menor, assim como congestão nasal, cefaleia, dor na garganta, diarreia, náuseas e vômitos, mialgia ou artralgia e calafrios foram sintomas que foram considerados que aconteceram nesses pacientes, mas que não estavam mais presentes nos pacientes que realmente complicavam. Depois a gente avalia fatores de risco. Os fatores de risco principais foram principalmente o quê? Diabetes, hipertensão ou alteração de pressão para mais alto. Principalmente por quê? Porque está ligado com a enzima conversora de angiotensina 2, que é muito mais prevalente nos pacientes com hipertensão, com diabetes, mesmo naqueles pacientes que tomam inibidores da ECA ou BRA. Por quê? Porque quando eles inibem a ACE2, mesmo assim a gente tem uma ativação de RNA mensageiro, levando a maior produção, principalmente cardíaca, também já desses receptores ACE2. Então, pacientes com diabetes e hipertensão são os pacientes com maior risco. Depois vem os pacientes coronariopatas, com doença cerebrovascular, DPOC e câncer, com risco intermediário. E os pacientes com doença renal crônica ou outra imunodeficiência tinham baixo risco. Depois nós vamos avaliar o terceiro critério, que é o tempo de doença. Geralmente até 5, eu diria até 7, mas a gente vai dar um desconto e deixar até 5. Os primeiros dias de doença são bem leves, então o paciente que chega com pouco tempo de doença, dificilmente ele vai complicar. Então ele ainda vai chegar no pico dele. Qual o pico dele? Entre 7 e 10 dias. Entre 7 e 10 dias nós definimos quem é realmente o paciente que vai complicar e quem é o paciente que vai evoluir bem da doença. Entre 7 e 10 dias é justamente o período em que o paciente fica mais dispneico, tem mais falta de ar, faz mais pneumonite, faz mais aquelas inflamações que a gente consegue ver na tomografia, que são bem sugestivas de Covid. É nesse momento que as alterações laboratoriais acontecem. Então, assim como a dengue que a gente mandava o paciente voltar com 7 dias, lembra? Para a gente rever os exames laboratoriais, assim era importante o paciente que está indo para casa, principalmente os pacientes que a gente sabe que podem evoluir pior, principalmente pela idade, se a gente conseguir repetir esses exames entre 7 e 10 dias, a gente consegue definir quem é o paciente que vai evoluir melhor ou não. E o principal fator, que é a idade. A gente sabe que os pacientes que mais vão complicar e que vão parar na UTI são os pacientes idosos, acima de 60 anos de idade. Paciente criança, jovem, adulto, eles não vão evoluir ruim, por mais sintomáticos que estejam. Então, esses pacientes, em geral, eles podem ter um COVID, mas principalmente as crianças ou pacientes mais jovens, têm a maior tendência, inclusive, de ter, por exemplo, influenza, rinovírus, outros vírus da época. Então, depois que você olha esses 4 critérios, a gente vai definir mais ou menos quem tem um alto risco. Geralmente são o quê? Principalmente vocês vão olhar logo o último critério, que é a idade. Então, os pacientes idosos, independente do tempo de evolução, são sempre aqueles que a gente vai ter que ter mais cuidado. Quando eles têm sintomas maiores, como aquela tosse persistente com secreção, fadiga ou dificuldade de respirar. Os pacientes que têm mais de 3 sintomas menores, mas que também são alto fator de risco, tá? Tem alguma doença, alguma comorbidade
e que tem mais de 5 dias de doença, que já está entrando também naquele período de complicação, né? Então, esses pacientes de alto risco, a gente vai avaliar, principalmente o quê? Frequência respiratória. Às vezes o paciente chega muito ansioso na emergência. Como ele chega muito ansioso, ele pode estar taquipneico. Então, a gente, às vezes, só contando a taquipneia não consegue aferir adequadamente. Mas, claro que os parâmetros de abaixo de 24, acima de 24, acima de 30 vão dar uma noção para a gente. Só que essa noção tem que estar associada com saturação de O2. Saturação de O2 é um ponto bem definitivo. E vocês olhem que a gente colocou no parâmetro, independente de raio-x ou TC. Por quê? Porque, embora a imagem radiológica nos ajude ao diagnóstico, ele não ajuda na evolução. Geralmente os pacientes eles vão evoluir bem ou ruim, um pouco independente dessas imagens. Embora a gente saiba que um raio-x que em 24, 48 horas piorou muito, com derrame, com outras complicações, com pneumonia, é um critério importante para a gente. Mas, em geral, nós acabamos nos assustando muito com aquela tomografia que é justamente característica daqueles pacientes com Covid, que é justamente aquele infiltrado, né, intersticial, mais periférico, em múltiplos locais e que não apresenta linfadenopatia. Então, é característico realmente do COVID. Então, nesses pacientes de alto risco, de acordo com a frequência respiratória, a gente pode ter a necessidade de internar o paciente, inclusive precisando considerar intubação na UTI, que a gente considera de nível 3, que é onde vão ficar os pacientes intubados. Na UTI intermediária, que é onde você tem aquele paciente que a gente não sabe se vai evoluir bem, ruim, mas que ele está instável. Ou considerar a internação na enfermaria, que seria o nosso nível 1. Principalmente aqueles pacientes que parecem estar bem, sabe aquele paciente mais idoso, paciente que tem comorbidade, aparentemente está bem, mas você já começa a ver alguma alteração laboratorial, e aí você pode considerar internar na enfermaria para ele ficar observando, principalmente naquele período crucial entre 7 e 10 dias. Intermediário, se você tem um sintoma maior ou 2 menores, mas tem um alto fator de risco, mais de 5 dias, criança, jovem ou adulto, que está realmente com taquipneia, mais de 30, saturação de O2 está baixando, menor que 94%, a gente pode considerar internar na unidade intermediária ou até mesmo na enfermaria para observação. Paciente com baixo risco, paciente com menos de 3 sintomas, quer dizer, com 2 sintomas, 1 sintoma, risco intermediário ou baixo, independente do tempo de doença, frequência respiratória está boa, saturação está boa, independente do raio-x ou tomografia, manda para casa ficar em quarentena, em observação, e a gente aguarda os 7, 10 dias. Quais são as orientações que a gente pode dar para esse paciente em quarentena domiciliar? Em geral, a gente conta em torno de 14 dias de doença, fique os 14 dias de doença completo em casa, em isolamento. A gente pode considerar também quando é que eu vou sair da quarentena. 72 horas quando você já não tiver sintoma mais nenhum. Geralmente entre 10 e 14º dia, os pacientes já não estão mais febris, já não têm mais dispneia, já estão conseguindo respirar confortavelmente, que vai ser justamente às 72 horas que eles vão estar mais assintomáticos e eles podem voltar ao convívio social. Higienização, é importante a higienização do ambiente, tá? Preferir que as portas fiquem abertas, janelas abertas, para a gente ter uma ventilação do ambiente, realmente os cuidados com a limpeza, ou com álcool, ou com detergente, com material de limpeza adequado. Analgésico antitérmico, você sempre preferiu a dipirona ou paracetamol e evitar o ibuprofeno, que muitas vezes a população usa. Alguns AINES a gente já sabe que podem realmente comprometer a função renal. Para falta de ar, a gente pode prescrever alguns broncodilatadores, como o Duovent, o Aerolin, que já vem com um espaçadorzinho, que você pode fazer de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. O espaçador evita que você dissemine muito aerosol para o meio ambiente. Não trocar as medicações para hipertensão e diabetes. Mas você falou que o BRA, o ECA, eles podem realmente aumentar o risco? Podem, mas você trocar a medicação no paciente que está estável e desestabilizá-lo nesse momento pode ser muito pior. Também as sociedades para doenças imunossupressoras ou raras que tomam medicações bem delicadas, elas recomendam não troque a medicação desse paciente. Quando a gente dividir o hospital em nível 1, nível 2 e nível 3, o que a gente está pensando? Nível 1 são as enfermarias, onde o paciente vai ficar no seu quartinho, no seu apartamento. Os profissionais de saúde que vão entrar nesse ambiente, eles vão entrar paramentados para precaução de contato e de gotícula.
O nível 2 é a UTI, já é o do quarto andar mesmo, com a UTI intermediária, onde os pacientes não estão entubados, mas estão com dificuldade respiratória e precisam de uma observação. E o nível 3 é onde estão os pacientes mais graves. Começando no nível 1, quem são? Os pacientes com doença leve, que às vezes são hospitalizados, a saturação dele está até boa, não tem evidência de radiografia com a pneumonia extensa, tem fatores de risco e a gente precisa às vezes observá-lo por algum período. Doença moderada, hipoxemia, então são os pacientes que já estão com saturação abaixo de 94, frequência respiratória acima de 20, de preferência acima de 24, tá? E ou alterações de exames de imagem ou pneumonia sem gravidade. E os pacientes com doença mais grave são justamente aqueles pacientes que têm frequência respiratória acima de 30 ou saturação abaixo de 93, e repouso em ambiente, PaO2, FiO2 menor que 300, progressão rápida do raio-x, aquele raio-x que piora para pulmão de SARA em 24, 48 horas, paciente que necessita ventilação mecânica, clearance de creatinina abaixo de 30, quer dizer, já tem disfunção orgânica renal, disfunção de fígado, principalmente com TGP acima de 5 vezes o limite superior normal, pacientes em choque. O que a gente vai avaliar? Principalmente critérios de alta, critérios de gravidade. Quem é o paciente que pode ir de alta? Sempre levar em consideração o tempo de doença. 7, 10 dias é um período importante onde o paciente vai caminhar para a complicação ou ele vai ficar bem. Como é que eu defino o paciente que está entre 7 e 10 dias e que está bem? São os critérios de alta. Paciente que está com frequência respiratória normal, abaixo de 20, sem oxigenação por mais de 24 horas, ou a saturação está acima de 94, sem oxigenoterapia por mais de 12 horas. Linfócitos estão subindo. Como a dengue, assim também acontece com o coronavírus. Em torno de 7 a 10 dias, a gente começa a perceber o quê? Uma leucopenia, com a linfopenia, com a plaquetopenia, com marcadores inflamatórios aumentados, principalmente PCR, dedímeros e LDH. Alteração de creatinina, alguns pacientes evoluem com disfunção renal, e aí, quando ele está com a função renal boa, também está tranquilo, transaminases e o tempo de doença, como eu já falei. Então, a gente avalia isso. Se o paciente estiver bem entre 7 e 10 dias, os linfócitos já estejam em subida, as plaquetas normais, tá certo? A normalização dos marcadores PCR negativo, dedímero, LDH, então a gente já está começando a normalizar a transaminase. Então, esse é um paciente que pode ir para casa, quarentena domiciliar por até 72 horas sem sintomas. Se o paciente não tem esses critérios, mas é um paciente que tem frequência respiratória persistentemente alta, saturação está baixando, os linfócitos estão abaixo de 1.500, os leucócitos abaixo de 4.000, plaqueta abaixo de 150.000, alterações de marcadores inflamatórios, PCR acima de 10, dedímero acima de 0,5, procalcitonina acima de 0,5, que pode inclusive estar relacionada a alguma complicação bacteriana também, ou LDH acima de 250. Alguns pacientes fizeram rabdomiólise, por isso que é importante a gente ver CPK, elevação de creatinina e alteração de transaminase. Então, esse paciente pode ser um paciente que a gente vai avaliar se ele deveria ir para o nível 2, para um UTI de observação, ou se ele já teria critério, inclusive para intubação e para ir para nível 3. Também vai ser importante porque no hospital a gente adotou um protocolo de tratamento que, embora sejam medicações com essa utilização experimental, porque tem poucos estudos na literatura, então talvez agora no Brasil, com uma grande quantidade e a disponibilidade de medicação, e assim nos Estados Unidos também, com o tempo a gente vai conseguir realmente ter uma melhor resposta dessas medicações. Mas o que a gente avaliou? Lembra daquele paciente que está na curva de complicação entre 7 dias, depois dos 7º dia de doença, geralmente entre 8 e 10 dias de doença, é onde ocorre essa piora. Começa a fazer leucopenia, linfócitos abaixo de 1.500, plaqueta abaixo de 150.000, aumento de marcador inflamatório. A gente avalia um paciente de nível 2 ou um paciente de nível 3. A posologia vai ser a mesma, a cloroquina, 2 comprimidos de 12 em 12, ou hidroxicloroquina, que a gente faz um comprimido de 12 em 12 só no primeiro dia, e depois mantém só um ao dia, mais azitromicina, um comprimido ao dia. A gente vai tentar fazer 5 dias para o paciente moderado e 10 dias para o paciente complicado, de acordo com a evolução deles. Por quê? A gente precisa ter alguns parâmetros.
cloroquina, infelizmente, é um pouco mais tóxica do que a hidroxicloroquina, embora só 10 dias não vai ser tão complicado assim. Então, de acordo com a evolução, se o paciente com 5 dias ele estiver bem, evoluindo bem, então a gente já pode pensar em suspender. Quando ele não estiver tão bem, a gente vai prorrogar até 10 dias essa medicação. É importante a gente avaliar o eletrocardiograma, porque infelizmente o COVID também complica com alguma cardiotoxicidade, e esse prolongamento de QT, ele pode acontecer com a cloroquina ou hidroxicloroquina, principalmente quando tiver interação com outras medicações, então é importante a gente ter esse eletro. A gente vai precisar analisar o risco-benefício depois dessa suspensão. O desconforto pode acontecer, inclusive, com náuseas, mal-estar gástrico, mas até mesmo diarreia, e talvez seja preciso a gente diminuir um critério para a gente acompanhar. Então, o que a gente está acompanhando como eficácia? A gente precisa avaliar se essas medicações elas vão diminuir o tempo de febre, se elas vão melhorar o desconforto respiratório, se elas vão ter um tempo menor esses pacientes de permanência em ventilação mecânica, ou se esses pacientes estão mudando de classificação. Será que o paciente está piorando? Quer dizer, ele era um nível 2 moderado e ele evolui para o nível 3, ou se ele está melhorando, passando de um nível 2 até mesmo para um nível 1, ou até mesmo de um nível 2, do 3 para o 2. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Então, isso a gente ainda precisa avaliar. Qualquer dúvida, a CCH está à disposição de vocês. Obrigada.